Então, pessoal, bom dia, os alunos do segundo ano A, B e C. Só lembrando que hoje eu vou postar esse pequeno vídeo aqui, uma espécie de resumo da aula que a gente teve na semana passada, né, pelo Meet. Primeiro eu vou começar aqui com história, né? História, nós tivemos a oportunidade de estudar aí um capítulo que falava sobre a Revolução Industrial da página 115. Então, ser bem objetivo aqui, né, e resumido. O assunto, né, Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ao estudar ela, a gente tem que sintonizar o seguinte. Primeiro, saber que foi uma revolução de caráter tecnológico, né? Político e social. Tecnológico porque essa revolução ela dependia muito dos avanços tecnológicos. Então, vários inventos, como a gente viu na aula passada, eles foram fundamentais para que essa revolução acontecesse. Dentre os inventos, nós citamos na aula passada a máquina de tear, né, que permitia fazer os tecidos de forma mais rápida, utilizando menos mão de obra e mais tecnologia. Nós tivemos também a máquina a vapor, né, que permitiu não só a produção, mas também o transporte, já que nós tivemos a máquina a vapor funcionando nas antigas locomotivas, né, conhecida também como Maria Fumaça, por aí vai. Então a tecnologia ela foi uma espécie de pilar fundamental para esse momento. Só que essa questão não foi política e social também, porque primeiro que foi necessário várias transformações no cenário político, né? Participação, por exemplo, da burguesia na política da Inglaterra e tudo mais. E também uma questão social porque mexeu muito com a população, principalmente com a classe trabalhadora, né? Nós chamamos, e Karl Marx passou a chamar depois de operários. O que é que nós tivemos? Antes da Revolução Industrial, a produção era feita de forma artesanal, familiar, como a gente viu na aula passada. Quando a Revolução Industrial acontece, o modelo familiar praticamente é abandonado. As pessoas saem da zona rural e vão para a cidade em busca desses empregos. Só que nós vamos ter um pequeno problema aí, aliás, um grave problema. Porque os trabalhadores eles eram totalmente desprovidos de leis que os protegessem, né? Leis trabalhistas. Então o trabalhador trabalhava até 16 horas por dia, 14, 16 horas por dia. Não tem direito a férias, 13º. As mulheres trabalhavam grávidas. As crianças eram utilizadas para limpar a chaminé das fábricas, que era o menor, né? E eles entravam para lá e adquiriam doenças, uma série de coisas que a Revolução Industrial trouxe, né? A tecnologia ela trouxe isso aí também com ela, certo? E uma pergunta interessante que cabe a gente fazer aqui é por que a Inglaterra, né, se tornou o berço da Revolução Industrial. A Inglaterra ela tinha várias condições para isso, né? A primeira é que durante aquele período da colonização, das colonizações, né, das grandes navegações, em que o próprio Brasil estava envolvido, a Inglaterra acumulou uma grande quantidade de riqueza, especialmente na acumulação de materiais preciosos, como o ouro. Então, como eu disse na aula passada, o ouro brasileiro, de certa forma, ele foi atravessado, né, através de Portugal lá para a Inglaterra. E lá serviu de base para financiar a Revolução Industrial Inglesa, que acabou sendo uma revolução de caráter mundial, já que o mundo inteiro foi atingido, né? Por que o mundo inteiro foi atingido? Porque os ingleses tinham relação comercial com praticamente o mundo inteiro. Qual era a relação comercial que interessava os ingleses? Eles passaram a vender produtos industrializados e em troca eles recebiam matéria-prima ou então alguns produtos que eram exóticos que só tinha naquelas regiões. Por exemplo, na Índia, eles intensificaram o comércio com a Índia, com a China, com a própria América Latina aqui, né? O Brasil estava envolvido nesse meio. Então a classe alta brasileira usava todo o aparato tecnológico vindo da Inglaterra, né? Depois da França. E por aí vai. Então esse é o cenário. Então os ingleses eles tinham uma condição material para que eles pudessem aplicar a Revolução Industrial como de fato eles aplicaram. A Revolução Industrial teve impacto no setor de transporte, de telecomunicação, né? Com outros inventos futuramente como o telégrafo, depois o telefone. Então tudo isso aí estava associado à necessidade de aumentar e acelerar a produção. Nós sabemos que esse aumento de produção tem outras consequências também, como por exemplo ambientais, né? Isso a gente sabe perfeitamente hoje, né? Principalmente sabe disso hoje. Naquela época eles não tinham preocupação com isso, né? Mas hoje nós sabemos que vários
ambientes naturais estão totalmente comprometidos, né? No Brasil nós temos exemplo, né? A Amazônia, por exemplo, a retirada de madeira, exploração de recursos minerais, o comprometimento de leito de rios. Então, isso aí está dentro do impacto causado pela Revolução Industrial. E só para terminar aqui, nós poderíamos citar também as consequências dessa exploração do trabalhador, né? O trabalhador ele passou a ser explorado no campo das fábricas. E o que é que acontece? Nós tivemos dois movimentos. Um movimento chamado ludismo, né? Que era liderado por um cara chamado Ned Ludd, por isso que é o ludismo. E ficou também conhecido como os quebradores de máquinas. Eles quebraram várias máquinas nas fábricas inglesas, alegando que elas estavam tomando os empregos deles, né? Esse movimento foi um movimento radical, né? De quebra-quebra. Depois nós tivemos um movimento cartista, né? Os cartistas, eles não partiram para a violência, mas sim para a questão da influência política. Então, eles lutaram pela formação de sindicatos, lutaram pelos direitos trabalhistas, lutaram por vagas e mudança da política lá no Congresso. Então, os cartistas eles eram organizados e tinham esse objetivo. Tá bom, gente? Então, em resumo, eu fiz o resumo do resumo, só para que vocês tenham uma noção do que a gente viu na aula passada, tá bom? Vocês vão assistir esse vídeo somente e concluir a atividade que eu passei na aula passada. Então, essa semana para vocês vai ser só basicamente isso. Eu estou cobrando que vocês assistam esse vídeo. Se tiverem alguma dúvida a respeito do vídeo, me manda aí umas mensagens para a gente dialogar. Se não, vocês só assistem o vídeo e respondem a tarefa que ficou pendente da semana passada. Valeu? Então, forte abraço a todos.